Então, agora vamos continuar com parte 2. Primeiro vamos olhar no Velho Testamento uma profecia que fala sobre o vale de ossos secos. Então, olhamos Ezequiel 37, 1 a 14 é a profecia. Então, pode ler, por favor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes? Não, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem. E disse: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Amém. Amém. Então, quando você estava lendo, você podia visualizar que está o que ele estava fazendo. Fala comigo, o que você viu? A visão que a gente vê é que eles chegaram num lugar onde parecendo uma visão apocalíptica, né? Que só tinha osso, que é um monte de osso. Aí que ele foi dando as ordens, aí os ossos foram se juntando e formaram novamente um homem, né? Só que o homem, aí eu imaginei assim na minha cabeça que enquanto ele não tinha espírito, ele estava sentado, morto, né? Aí quando ele profetizou para entrar o espírito nele, aí todos eles se ergueram e ficaram em pé. Assim, na minha cabeça. É isso mesmo. É isso mesmo. Quando, sabe, uma profecia ainda é para acontecer. Ele estava falando com Ezequiel nessa época. Ele levou para ele deu uma visão como será a nação de Israel. Muitos ossos, depois eles param se ajuntam, tem carne de novo. Então, para mim, é uma visão que não somente para eles vai acontecer, mas para nós também. Nós somos parte da família. Então, quando isso se junta também, quando Jesus está vindo, quando nós vamos subir a encontrar Ele, vai acontecer rapidinho, assim também conosco. Então, tudo é claro nessa parte? Uhum. Good. Ok, então vamos agora... Mas assim, assim, quando ele vier, pastor, aí nossa capa, como eu tinha falado, vai ficar aqui. Mas vai ficar aqui apodrecendo? Quando você morre, o que acontece com você? Vai apodrecer, né? E o que sobra? Só o osso. Por isso é que ela leu pra você esse aqui, o Vale dos Ossos Secos. Pois é, mas aí
Vai acontecer com o povo de Israel e vai acontecer conosco. Vamos dizer que Jesus volte daqui a 100 anos. Mas e quem Nós ficar vamos estar mortos. vai ficar vendo a gente apodrecer? Vendo não, ninguém vê a gente apodrecer. Você já teve parente que morreu? Já. Você Vai vê haver. eles apodrecerem? Não, mas eles foram enterrados. Todos estão enterrados. Todos estão. Os israelitas estão enterrados. Ele falou que Não, fala a gente. É como se a gente morresse agora e ele só voltasse depois de um tempo. Aí quem já morreu vai acontecer isso. É, a acho- gente vai trocar Mas ele não de vai corpo. ficar ninguém aqui na Terra? Quando ele Sim, voltar? Então, nós vamos todos ficar aqui na Terra. Estamos explicando só quando ele vem. Não se O que vai preocupe acontecer ainda. depois Ah, é? também. Porque ele Passa no carro na frente dos bois. lembra que ele vem a julgar com cedro de ferro. Uhum. Então tem que ter alguém para Ser reinar julgado. sobre, não? Então vai ter pessoas aqui, Entendi. mas as pessoas em Cristo Estão reinando com se ele. vão juntar com ele. Ah. As pessoas que são vivos, Uhum. se ele vem agora, nós não somos mortos, somos vivos. A única coisa que vai acontecer, nosso corpo vai mudar de corruptível a incorruptível, entendeu? Então, Entendeu o que é que o seu corpo agora é corruptível? Entendi. Por que o seu corpo agora é corruptível? Porque não vai apodrecer igual os outros. Porque agora você fica velho, você precisa de comida, Uhum. você precisa ir ao banheiro. Quando você tiver um corpo incorruptível, você não precisa mais nada disso. Você é um ser que existe e não precisa dessas outras. Você vai ser sempre da mesma maneira. Então, para só dar uma lembrança sobre o que vai acontecer, olha 1 Coríntios 15, versículos 52 a 54. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ok, para ali um momento. Está falando sobre as pessoas que são mortos. Eles vão, como a visão que já vimos, vai ter carne e tudo, ok? Instantemente. Depois diz, e nós seremos transformados. Porque convém Continua. que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortabilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Quando você sabe o que é isto? Quando você lê isto, Tragada foi a morte pela vitória. não. Toda vez que ela lê isto, porque E quando isto isto que é corruptível, corruptível, o que é isto? O corpo. O corpo. Porque a tua tradução, ela é difícil, você tem que tentar fazer a pergunta. Porque a minha tradução diz assim: porque o corpo porque que é necessário que corruptível, este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista de imortalidade. É. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então está mais explicado, dá mais a entender. Você diz isto o quê? Pode dar uma interpretação eu ambígua, coloquei aqui pode agora. dar, a pessoa pode seguir qualquer caminho aí. Então, entendeu o que vai acontecer? Os mortos ressuscitarão. E nós, que estamos ainda vivos, só vamos trocar de E quanto tempo leva isso? corruptível a um incorruptível. piscar de É, no olhos. piscar de olho. Sim. Ou seja, Assim. não dá nem um segundo. É um Depois, piscar de olho assim. ok, olhamos a Judas 1, 14 e 15. Porque agora vamos olhar como o dia de julgamento vai aparecer. 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Tem pessoas que estão falando coisas erradas, palavras contra Deus, contra Jesus. Então ele vem, e nesse instante ele vai julgar essas pessoas. Foi rápido nesse instante. Olhamos Mateus 25. Esta é uma parábola, mas está descrevendo Mateus 25, 31 a 34. O grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros,
como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui nesta passagem? Separar os cabritos das ovelhas, isso quer dizer, os cabritos as ovelhas são aqueles que o seguem, que levam a palavra dele. E os cabritos são aqueles que falam que são, na verdade não são, né, pastor? Os cabritos são aqueles que aceitam, por exemplo, assim, os que aceitaram Jesus como Salvador, mas não fazem nada para aceitaram, você aceita. Uhum. Mas as ovelhas não, as ovelhas são aquelas que são de Cristo, aceitam e fazem o que deve ser feito, né? Diz em 32, as nações serão reunidas diante dele. Uhum. Então, diante de Jesus. Então, na direita, as ovelhas, na esquerda, os cabritos. Os bodes, ou cabritas. Bode, cabrito, é a mesma coisa, tudo da minha família. Direita, vinda, benditos do meu Pai. Então, está falando com a direita. Uhum. As ovelhas, vêm. Ele está convidando para o reino. Uhum. Por sua herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, eles vão receber o reino nesse instante, ok? Então, é simples, não é complicado nesse... Agora, a parábola de Lucas 19. Essa é a parábola dos 10 servos e das 10 minas. Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto a estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então, disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A esse disseste: terás autoridade sobre 5 cidades. O que você entende aí? Eu vou ter que ler de novo, pastor, que eu não entendi muito bem não. Então lê de novo. Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Ok, para ali. Aí já está te dando tudo a informação do que é essa parábola. Pois é, mas ele está falando... Quem é esse homem? Quem ele tá você acha que é esse homem? Jesus está falando com os discípulos. Aham. Mas é uma história, é uma parábola. Eu quero que você entenda, que a gente quer que você entenda a parábola. Quem é esse homem? Não era o próprio Jesus? Isso. Por que é Jesus? Porque ele que foi para outra terra e ele foi pra outra deixou terra. alguém para A poder fim de pregar. tomar um reino E é pra enorme. Mas ele não ia tomar nenhum reino. O reino dele. Ele ia reino tomar dele de aqui. volta. Olha só, E isso aqui essas coisas aqui- essas são as perguntas que são muito importantes de você entender. Por isso é que quando a gente fala que esse reino, aonde nós estamos agora, quem é que domina isso aqui? O demônio, Então quem é o rei desse mundo? o diabo, Então, mas de quem é esse mundo realmente? de Deus. Ah, então alguém Ele ia tomou esse deixar reino. alguém tomar. Aham. Ele tem que tomar de volta a propriedade desse reino. Propriedade Você desse entendeu? Aham. E ele não foi? Nós Foi. não lemos na semana passada que ele não foi pro pai? Aham. Então ele vai voltar. Aí ele quer voltar. Aí ele E vai quando voltar. não foi o que nós lemos no Apocalipse? Você Aham. já leu como é que ele volta? Volta com um cavalo, com o seu exército, porque agora ele não volta sozinho. mais. Agora ele volta para quê? Para juiz e Reinar. para lutar, não é? Aham. Lutar contra quem? Contra os demônios que tá aqui. Exatamente, contra o rei desse mundo. Tá entendendo agora como tá botando tudo junto? Aham. Então nessa parábola aqui tá dizendo que esse... Como é que usou aqui? Nobre. Fazendeiro? Nobre. Esse nobre. Um nobre. Nobre. Como esse nobre, quem é nobre? É Jesus, que foi e voltou. Agora continua. Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte.
Então olha só, ele chamou Chamou 10 10 servos É. e deixou coisas para eles, certo? Confiou 10 minas. Deixou responsabilidades para eles. Uhum. Concorda? Ou seja, uma mina para cada servo. Exatamente, continua. Mas os seus Mas qual é o segredo então dele ter deixado? O que ele deixou com um servo? minas. E o que são as minas para ele? São as igrejas. Não são seus bens? Não é o que é de mais importante para esse nobre? O que é mais importante para um nobre? Um nobre. As minas. O dinheiro, Dinheiro. as posses, Aham. não é isso? E ele deixou o quê? Tudo dele com quem? Com o pessoal deles, esses vamos 10. dizer assim. Com é. servos. Aham. Com os servos. Então agora vamos transformar agora para Jesus. Se a gente descobriu que o nobre é Jesus, o que é o mais importante para Jesus? Não é a palavra do Pai? Não é o Espírito Santo? Não é todos os dons e talentos? Não é? E ele deixou com quem? Discípulos. Discípulos, é. Para os discípulos fazerem o quê? Multiplicar. Aí é que tá de chato. pregar. Então os da mina estão aqui com ela para fazer o quê? Para negociar e multiplicar. Multiplicar. E os Aham. discípulos, Para poder Pra multiplicar. pregar e também. Para pregar e multiplicar. multiplicar, é. tá entendendo a comparação da parábola? Aham. Agora continua. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos esse reino sobre nós. Que este Ok. E aí me explica Que isso aqui que este você entende. reino- E quem são esses aí? Mas é quem já estava aqui, então, no caso. Leia de novo o que é. São os cidadãos o quê? Concidadãos. Então Falou quem que- são os concidadãos dos discípulos? Os pastores, os os senhores rabinos, dele os religiosos que não receberam a Jesus? Foram os concidadãos dele. Uma Queria que ele parábola. fosse morto. A população toda. Porque César falou, não, eu lavo minhas mãos. É. Pôncio Pilatos, eu lavo minhas mãos. É, levou ele para Pôncio Como Pilatos. que Pôncio diz? Eu Pilatos eu não quero ter responsável. Porque ele, Pilatos, o que ele falou? Ele queria soltar ele queria soltar Jesus e prender Barrabás. É. Tanto que ele botou o pior dos bandidos junto ele com pra ser Jesus. julgado. Que é como quem diz, agora eu garanto que eu solto Jesus. É. E o povo escolheu quem? escolheu Mas não Barrabás. foi o povo. Barrabás não. Mas não foi o povo que escolheu. Quem realmente que escolheu? Que incitou o povo a escolher? Os Religiosos. maiores- Os concidadãos, tá vendo aí? Uhum. Tá conseguindo ver aí a parábola? Isso aqui aconteceu antes de Jesus ser crucificado. Ele já tá contando o que ia acontecer. Mas é assim, porque quando você entende, Entende. é uma história sobre ele. É, porque aquela- ele está, como se diz, escondendo e você tem que... É É porque essa é uma realmente- parábola. Eu não entendi. Os discípulos só entenderam essa parábola depois que E ele ele já tinha ido. ressuscitou, não depois que ele morreu. Depois que ele ressuscitou. Porque se ele falasse diretamente, a gente ia ficar. O quê? Não ia conseguir entender. Até agora? Deu. Agora continua. Ok, continua. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Para aí. Quando ele voltou de onde? Isso aqui é quando ele já tinha morrido, né? É a segunda vinda dele, que ele já está profetizando aí. Exatamente o que estamos falando agora, da Essa é a vinda segunda dele. vinda. É quando ele ainda vai vir. Porque olha só, é quando ele ainda vai vir, que é somente aí que ele vai te perguntar. O que você Jonas, fez? o que você fez com os dons e talentos que eu te Eu te dei? dei, é. Aí você vai falar, Senhor Jesus, eu usei para fazer teatro, porque o Senhor me deste artes, eu usei para cantar, eu usei para isso, entendeu? Então você vai dizer para Jesus o que você fez com os talentos que ele te deu. Esse é o julgamento que a gente chama do trono branco. Uhum. Porque todos vão ser julgados. Só que uns vão ser julgados com Deus para saber se vai para o inferno ou se vai ficar com Jesus. Nós não vamos passar por esse julgamento, porque Esse nós já aqui- estamos. Então, é aí que a gente vai saber quem governa e quem é governado. Tá me entendendo? Entendi. É onde eu digo para as pessoas: o que você quer? Viver 80, 90 anos, 100 anos que você viva aqui super bem e depois ser governado o resto da sua vida, ou você quer governar pela eternidade? Entendi. Então entendi. você está fazendo uma troca. E nós estamos Sim. dessa volta que a pastora Sandra está falando. Aham. Então vamos lá. Ok. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Então o que ele fez com ela? Ele multiplicou. Então olha só. O servo, nós, que fizermos o trabalho correto e multiplicarmos os nossos dons e talentos, qual é a multiplicação dos nossos dons e talentos? Conseguir Ao novas dobro. almas para Jesus, Aham. discipulá-las, ensiná-las o caminho que devem andar, ajudá-las quando elas caírem, não é isso? Uhum. Então leia aí o que Jesus vai fazer com na segunda volta com aqueles que fizeram multiplicaram. bem, que multiplicaram. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Olha aí, ó. Jesus volta como o quê? Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele volta para governar. Uhum.
Só que você não governa sozinho, governa? Não. Então ele vai falar assim, Bruno, o que você fez com os meus talentos que eu te dei? Aí você fala, Senhor Jesus, eu fiz isso, 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 isso. Oh, muito bom, servo bom e fiel. Vou te colocar responsável por 10 cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A esse disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Você acha que é justo o Sim, que Jesus está fazendo? sim. Ele Quem trabalhou muito muito ganhou muito. Quem trabalhou pouco vai ganhar pouco. e quem não trabalhou nada? Vai se ferrar aqui embaixo aqui. Ai, 20 agora. Veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Nossa, coitado. Pois tive Ficou que... só- Pois pra tive ele. medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Para aí, o que você entende agora aí nessa parte? Que é uma parte muito importante. Pois tive medo de ti. Tiras o que não puseste. O que você entende por isso? E ceifas... Jesus Cristo colocou a morte aqui pra gente? Não. Ele tirou a morte. Foi com sentido de temor, de medo, pela autoridade Que dele. Deus tinha. Mas foi ele que semeou? Não. Quem foi que semeou? Foi o homem. Fomos nós? Ele iniciou, ele preparou. E O deixou fazendeiro, pra dono de gente fazenda, o nobre, é ele que planta? É, não, ele preparou tudo e deixou pros outros cuidar, ué. Não é o que acontece com um fazendeiro? Aham. É ele que planta? Não. A maioria das vezes ele tem um monte de empregados. Empregado. Ele E tem as planta e máquinas vai só colher. que vai pra... E quem é que colhe? É ele? Não. Ele vai colher só. Colher. Você concorda? Só o lucro. Essa é a visão que muita gente tem. Essa é a visão errada de olhar para Jesus e falar: o Senhor está no controle. Ele faz o que ele quer na hora que ele quer, quando ele quer. Então, olha só. Como ela pensa, é como esse servo aqui Pensou pensa. também. Confia no Senhor, sabe que ele é poderoso, mas acha que o quê? Que ele Eu não é vou fazer nada, que se qualquer coisa que eu fizer pode dar errado, depois eu tô... Ele vai me ferrar. Coitado. Ele vai me pegar. Melhor Se ele fazer dá, ele nada, tira. assim, Melhor tudo ficar está quietinho. certo. É. É. Ele não pediu para você guardar? Ele pediu para você guardar? Ele pediu pra negociar, Ah, né? então olha só, é Multiplicar. muito importante entender o que ele nos pediu. Porque a gente pode entregar intacto o que ele nos deu. Não vai resolver. Sem Não vai pecado, resolver sem nada. Mas é isso que ele pediu para você guardar intacto? Ou ele pediu para você usá-lo e multiplicá-lo? Aí é que está a chave. Respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu receberia com juros. E disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Olha só, o que tem as 10 já tinha ganhado o quê? 10 cidades. Mas ainda ganhou mais ainda a mina do que Do que não fez nada. não fez nada. Agora eu te pergunto, no teu trabalho, quando você trabalha bem, o que acontece? Ué, a gente Você ganha mais reconhecido, trabalho, não é? É, com certeza. Então, quem tem muito trabalho, significa que o quê? Que tem muita Responsabilidade. É o que Jesus está mostrando aqui. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem 10, pois eu vos declaro, a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. É O que tem e o que não tem. É muito importante entender isso. A Isso todo é o que tirado. tem o quê? Aí é que está a chave do entendimento. Tem o quê? Eu te pergunto. Para que possa ser dado mais. A todo o que tem resultado. A todo o que tem o quê? Obediência e fez o que ele tinha pedido. Aham, A todo o que tem resultado, dar-se-lhe-á o quê? Mais. mas E aquele que não tem resultado vai ser o quê? tirado. É o que acontece Não é o que, hoje. mas olha só, eu não quero que vocês simplesmente acreditem em mim no que eu estou falando. Não é o que está dentro do contexto desse texto. O que tinha 10 transformou em 20. 20. O que tinha 5 transformou em 10. Não é isso? O que tinha uma fez o quê? Nada. Nada. Então ele não produziu. Então o que não tem produção vai ser tirado dele. O que vai ser tirado dele? E o que vai ser tirado dele? O que foi tirado desse homem? A mina. Junto com Não Deus, só né? isso, vai ser tirado todos os dons e talentos dele. Porque se eu te dei e você não fez nada, vai ser tirado. Deu para entender agora? Então você não vai ter mais poder, você não vai ter mais autoridade. Eu te tirei isso, Jesus. E agora você vai ser o quê? Mais um que você vai estar responsável por 10 cidades. É. Então esse vai ser... Esse vai ser governado por você. Exatamente. Você vai ser Deu para entender aqui agora? bode. Bode. É, cabrito. É muito importante você entender isso, porque aqui está a chave das pessoas entenderem como nós vamos reinar com Jesus. E quem nós vamos reinar sobre. Não, eu acho que eu você aprendi consegue quando está olhando espiritualmente. É. É, Porque só se for assim. Quando porque- eu li a primeira vez, um homem, não sei,
Depois eu li de novo, eu vi, você está falando de Jesus, porque ele é homem nobre. Sabe, o Espírito Santo começa a revelar. Abriu o Eu só entendimento, tive né? entendimento na hora que Sim. falou que dos dons e talentos, que ia tirar, e eu pensei, falei, só Por isso, às vezes, ficamos meditando. O que significa o homem E nobre? isso é o que é meditar na palavra. Pensar. Você lê isso aqui, você entendeu a história, não entendeu? Você pode até repetir ela. Só que você quer entender a fundo. Você quer ter uma você quer revelação. Aí se eu não te explico agora, e você ia ficar meditando quanto tempo nisso aqui? Semanas, meses. Mas você ia chegar a uma conclusão, porque se você meditar, o Senhor te ensina. E é isso que a gente quer estimular em vocês. Entendeu? Ok, olhamos Mateus capítulo 25 agora, 14. Parábola dos talentos. Ok? Por isto, é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Nós vamos ler agora a mesma história, a mesma parábola. Só que contada por uma pessoa diferente. Olha só, então significa dizer, você vai ver diferenças. A história é a mesma, Lucas, Mateus. o objetivo é o mesmo, mas a maneira de contar é diferente. Porque a audiência é diferente. Ok? Isso aqui é importante. Não é que tem gente que fala, você está vendo? São as discrepâncias do Evangelho. Não tem discrepância. Se eu e você estamos vendo, nós três aqui, vimos um acidente, e nós temos que falar para um policial, dar o nosso testemunho do que nós vimos, não vai bater o que nós vimos. Talvez vai ser até diferente. Você vai falar, não, o primeiro carro era o culpado. Eu vou falar, não, o segundo era o culpado. Aí vai ter que se analisar. Mas a Lidiane dirige? Não, ela não dirige. Então a percepção dela foi de que o primeiro... Mas eu, como tenho experiência de dirigir, eu vi que o segundo... Você entendeu? Então é perspectiva. É quem estava presente e viu o que aconteceu. Ou ouviu e está explicando de uma maneira diferente. Ok. Começa de Continua, novo, por favor. Bey. Sim. Por isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do Senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhes disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entrega no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conheci a ti, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai-o, pois, o servo inútil, nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, com esta parábola, você entendeu mais? É a mesma Porque coisa, aqui deu uma chave mais que a outra, ao final. É porque mandou lançar nas trevas. Nas trevas exteriores. Então, você lembra que ele separou as ovelhas e as cabritos. cabras? Então, quando uma pessoa volta, devolve só Um talento? um talento, sem
trabalhar sem fazer nada, para aumentar ele. ele considera que não é parte do reino. Então ele se junta com os outros. Porque a mentalidade do reino é o quê? Agora eu quero que você preste atenção no seguinte. Um ganhou 5 e o outro ganhou 2. O que ganhou 5 fez o quê? Multiplicou por por 5. 5. Ganhou mais Ao 5. dobro, né? Dobrou. Aham. Então olha só. Mas se você for olhar por quantidade, ele ganhou 5 talentos. E ele transformou em novos 5 talentos. Uhum. O que ganhou 2, ele usou esses 2 e ganhou mais 2. Mas esse aqui fez muito mais, não fez? E o que o Senhor falou para os dois? Mesma coisa. Mesma A coisa, mesma coisa. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é porque alguém, por Um exemplo... fez mais, o outro mas fez menos. o fulano é pastor, então ele vai ter muito mais. Não, ele não vai ter muito mais. Você é só uma pessoa que está ajudando, mas se você usou os seus talentos corretamente, você vai ter o mesmo resultado de que quem está lá na pastor. frente. Seu faz um monte de julgamento vai coisa. ser o mesmo perante Deus. Entendeu? Agora, se você esconder e enterrar o seu talento, ou não fizer nada, É a mesma coisa de você receber do pastor e ficar com ele para você. Não é isso? mais ou menos. Saber a verdade e não E dar para outra ela só pra pessoa. você. O que estamos falando agora com a parábola é sobre o tribunal de Jesus Cristo. Lembra que provavelmente a igreja falou, você tem que prestar conta para Jesus. Este é a prestação de conta dos crentes, porque tem outra. Então, para você poder separar, porque às vezes parece que é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Os crentes com Os Não não crentes. crentes. não crentes. Não, É. esse só para os Só os crentes. Para os crentes. E ele separou para As ovelhas. as ovelhas e E falar os com as cabeças. ovelhas. Para eles prestar conta, porque ele está vindo para reinar. Então, quem vai reinar comigo? Fala o que você fez com o meu talento. Então, eu ganhei 5. Então, você vai reinar sobre a Ásia, dizemos. Ok? E você? Eu ganhei 2. Ok, você vai reinar aqui em África. Sabe? Então, ele vai... Porque temos todos os países e ainda que tem que ter reino. O governador, dizemos. Por isso eu gosto de usar sempre a parte medieval do castelo do rei e as províncias do reinado. Você tem os governadores em cada que prestam contas a quem? Ao rei. Eles estão sempre em reunião com o rei para saber o que ele quer, o que ele não quer, como vai ser feito. Mas lá na província dele, quem manda, quem é? É o governador, é ele. Ele tem a maior autoridade lá. Ok, então vamos olhar mais sobre o tribunal de Cristo em Romanos 14, versículo 10. Lê, por favor. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Lembra que quando fala que não devemos julgar as pessoas, mas estamos julgando a intenção do coração. Então não fazemos isso. As ações podemos, mas não porque eles fizeram. Não as intenções. Sim. Então aqui está falando, por que você julga seu irmão? Você sabe que tem que tribunal prestar junto conta com ele. em frente de Jesus e ele vai julgar você. Mas se não estamos fazendo nada de julgando os irmãos ou irmãs, então não temos que prestar conta sobre isso. Só os talentos, apresentar. Eu fiz isso, qual é o meu galardão. Olhamos também a 2 Coríntios 5:10. Quem confirma essa palavra? Porque importa que todos nós compareceramos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Vendo agora aqui já botou Cristo, viu? Cristo. Sim, É esse é exatamente a Cristo. mesma coisa do que está lá, mesmo, só que já usou Cristo. Então, tribunal de Cristo é uma coisa, o trono branco de Deus é outra coisa. Perguntas ali, feito por meio do corpo, ou bem ou mal. No final, tem o bem e o mal. A pessoa que tem um talento e não fez nada, esse é o mal. Eles amaram. A pessoa que fez algo com os talentos é bem. Então, por isso está já separando, ok? Você fez bem, multiplicou. Era o chamado que eu fiz para vocês multiplicar e fazer discípulos. O outro não fez nada, ficou em casa.
Vamos olhar Apocalipse 20 agora. Porque agora que Jesus voltou, ele vai reinar por 1000 anos. Mas o que é a segunda morte? Então vamos ver. Apocalipse 20 o quê? 27 a 10. Satanás é solto e derrotado. Lembra que Jesus, depois do tribunal de Jesus, ele está reinando com todos os governadores por 1000 anos. Quando essa época, esse Esses tempo 1000 anos acabarem, acabarem, Depois da vinda dele, depois da vinda dele. agora vai ver o que vai acontecer. Pensa Olha, assim, esses 1000 anos é como se tá um caos, não tá? Ele volta. Ele vai voltar quando tiver o pior do pior dos caos. Por isso que ele volta para julgar. Então, durante esses 1000 anos, o que ele está fazendo? O pior momento já chegou. Ele volta no pior momento, tá. tá? Aí ele, Então durante aí ele esses 1000 organiza anos, a ele casa. organiza a casa de novo. 1000 anos ele tá organizando tudo. Aí depois ele vai bagunçar de novo? Pra quê? Agora você vai ver pra que ele tá organizando esses 1000 anos. então, 20, versículo 7 a 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e se atearão ao acampamento dos santos e à cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ok. E lembra que ele foi preso, ele não, como se diz, ele não influenciou as pessoas, Durante ninguém. 1000 anos. Durante 1000 anos. Porque Jesus está ensinando, os governadores estão ensinando todo do reino. Porque tem pessoas que ainda estavam Pensando no muro. sim, tinha que aprender mais. Então, neste instante, soltou Satanás. Mas olhamos então para vocês ver. Só para vocês entenderem, Gog e Magog. Gog, ninguém sabe qual é, mas é uma cidade na montanha que virá do norte e atacará Israel. Ok? Magog é aquele que transcende ou que encobre. É a região do norte de Israel, do qual o rei de Gog virá para atacar Israel. Então, Gog e Magog. Gog é nas montanhas. Magog é o rei de Gog que está vindo. Então, todo esse pessoal do norte que vai estar atacando Israel. Normalmente Síria, Iraque, Irã. Olha 20, versículo 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Pouco tempo. Por ok. um pouco tempo. Então, Satanás foi preso. Ele estava na prisão por todo esse tempo. Mas, para eliminar com certeza todos os inimigos de Jesus e Deus, Ele vai ser solto por um tempo. vai ser solto de novo. Porque Pra ver somente... quem vai... Exatamente. Para ver quem vai, depois de todo esse tempo, quem vai seguir ele ainda. Ainda E quem seguir ele nesse momento, o que Aí vai já tá lá acontecer? com ele. E vai soltar vai ter gente que vai seguir, não é? vai. Infelizmente vai. porque o coração deles não Não aceitou geralmente Jesus. se não Vão continuar sendo cabritos, mas eles Porque acham que o do lado importa do é o outro... coração. Vai ter gente que, como eu falei para vocês, do que tem 2 talentos e o que recebeu 5, e o que recebeu E 1. o ciúme? O que recebeu Exatamente. um não vai Mas entender. por que fulano de tal tem eu isso não e fiz tem nada de aquilo. errado, eu só guardei. Então, continuamos agora o juízo final. Agora você vai ver o fechamento de coisas mal. É 11? 20 e 11. 20 20 e e 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos,
postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Tem muita coisa ali. Olhamos um pouco cada versículo. O primeiro, um grande trono branco. E os que estavam sentados sobre ele, pode ler. De cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Alguém poderoso, podemos dizer, que não pode esconder dele. 12, então. E viu os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ok. Então, os mortos, livros- está falando mortos. Quando Jesus veio, volta, são os vivos, os crentes que estão com ele. Os mortos não foram ressuscitados. Eles ainda ficaram dentro da terra. Mas São não é por ossos. isso. Pode São falar. vários livros, mais o livro da vida. Ah, tá. A sua, é como, por isso que, por exemplo, os batistas adoram falar isso. Que Deus está com uma câmera lá filmando tudo, está escrevendo tudo que você está fazendo. É por causa dessa escritura aqui. Mas isso Mas não é para nós. Para Isso é os só para mortos. aqueles que não estão em Cristo. Ok? Isso aqui, tudo que está acontecendo, que a pastora está explicando, é para quem não está em Cristo. Para quem está em Cristo, vocês já entenderam, já aconteceu tudo num outro momento. Agora vamos resolver aqueles que não estão em Cristo. Aí vai aqui. Ok? porque diz os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Então, todas as pessoas que não aceitaram Cristo, todas as coisas erradas estão ali escritas. Você fez isso, você fez isso. Porque lembra quando você aceita Cristo, Você já não lembra mais das seus coisas pecados. dos Você é seus uma nova pecados. criatura. Então, por isso está escrito tudo que você faz errado. Ok? Então, olhamos 13 agora. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Ok? Então, o mar, as pessoas que se afogaram, Ah, o mar Quem morreu devolveu. afogado, sabe que não sabe nadar, que não estavam em Cristo, e dizer que é a morte e o inferno deram os mortos. Lembra que quando quando ele desceu, Que ficou lá 3 dias. seio de Abraão e também no inferno, já teve gente que não acreditou nele lá. Ainda teve ele gente que não levou, acreditou quem não nele. acreditou ficou lá. Ah, não, Ficou falou lá. com ele assim, que isso, rapaz, tu tá aqui também, não vai falar o quê? então ali está mostrando que também que os que estão dentro do inferno, agora eles vão no trono, Vão ser julgados. vão ser julgados. Ok, 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte, Agora eles deixam de existir. Não existe mais Não morte, ninguém existe. vai morrer mais. não. Sabe que o versículo em 1 Coríntios que fala Isso aqui é que uma a coisa que, por isso que eu não vitória... gosto de ensinar isso, mas como eu entendo é o seguinte: durante esses 1000 anos vai haver pranto e ranger de dentes para aqueles que não estão em Cristo, certo? Quem já morreu vai estar sofrendo, ok? Sofrendo e nunca vai morrer. Quando esses 1000 anos acabarem, que tiver esse trono, esse julgamento aqui, o que vai acontecer com eles? Eles saem do inferno, desse pranto e ranger de dentes, Vão ser e vêm, julgados. e agora eles vai ser o que com eles? Julgados. Né? Agora acaba. Aqui é a segunda morte. Agora eles realmente morrem. Aí acaba mesmo. Acaba a existência deles. Ok? Como eu vejo. Tem gente que diz que não, vamos viver eternamente, eles vão viver eternamente em pranto e ranger de dentes. Não é isso que está falando aqui. Não, Como eu realmente entender o não que eu é. entendo aqui é que acaba aqui. Esse é o Quando- final julgamento. Esse é o único Esse julgamento. Julgamento final, é por isso que eu falo juiz de Deus.
E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Lembra que os que aceitaram Cristo estão no livro de Da vida. vida. E os que não Porque aceitaram, ele dá vida. Então, quem aceitou, está escrito ali. Os que não aceitaram, Já quando tá lá. ele abre, não eu tá não eles vejo lá. seu nome aqui. Você não aceitou Jesus, então. Mas você fez isto errado, isto. Então você fora. Vai ser julgado no lago Final. do fogo. Entendeu? E também lançado o Lago de Fogo. Tem inferno, Lago de Fogo. Também, se Satanás vai Não vai ter mais nenhuma influência, enganar, não existe mais nada. Acabou. Nós vamos agora estar eternamente o quê? Do jeito que Deus criou, quando No ele criou no início. começo, Adão e Eva. Quando começou no Foi início. tudo perfeito, sem erro, Sem pecado. sem nada de errado, sem nada. E nós louvando a nossa É o paraíso. Exatamente. exatamente. Bem, depois disso, tem boas novas. Boas novas. Capítulo 21 fala sobre o novo céu e a nova terra. Leia a 1 a 6. Não, 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da vida, da água da vida. O vencedor dará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, qual é o céu? Nós vamos para o céu? O céu vai ser aqui. Nós não somos seres celestiais. A terra foi criada para nós. Deus fez tudo o que fez para quem? E ele vai viver com a Para gente. sua obra-prima. E ele vai viver Exatamente. conosco. Mas sabe que Jesus, o que ele está fazendo todo esse tempo é preparando a terra para receber Deus Pai. Porque Deus Pai não pode estar onde não aceita Ele. Então Jesus está preparando a terra para Deus Pai. Olhamos a 1 Coríntios 15, 24 a 26. Pode ler? E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ok. Então você vê que ele está preparando para o reino para o Pai. Porque ele vai entregar para Deus, Pai. Ele primeiro tem que destruir todos os inimigos. A morte é o inimigo. E todos os inimigos que não acreditam em Jesus. E Deus também. Quando já está limpo a terra. Vai ser uma grande faxina, hein? Então já pode Lê o voltar verso Deus. 28 aí também. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em tudo. Sabe quando Jesus falou que eu e meu Pai somos um? Então, quando tudo está limpo, quando todo o pecado, todos os inimigos, tudo está já fora, Deus pode estar conosco. Podemos passar um tempo bom com Ele, por sempre. Oramos e fechamos.